Você quer saber como fazer círculos perfeitos utilizando a serra de bancada? De forma bem segura e bem prática. Então assiste aí que eu vou te mostrar agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o tamanho da peça que você vai usar como gabarito. Eu tenho aqui um pedaço de compensado com 20 milímetros de espessura e ele tem 50 por 47. O que eu preciso é uma guia que vai correr aqui no canal da serra para que ele faça esse movimento. E através desse movimento a gente vai cortando a peça, dando formato circular e vai avançando. Para fazer a guia, a gente pode usar diversos materiais. Pode ser madeira, pode ser alumínio, mas eu gosto muito de utilizar o policarbonato. A madeira é o material mais fácil para trabalhar. Porém, se você quiser usar madeira, você tem que usar uma madeira bem densa, que se pegar a umidade, ela não vai expandir e não vai ficar travando aqui a guia. Um modo mais simples seria você utilizar esse perfil de alumínio. Então bastaria você cortar o tamanho desejado, que já poderia ser utilizado. Mas como eu tenho alguns pedaços de policarbonato, eu utilizo ele. Porque esse é um material que ele é bem resistente, não pega umidade e ele corre bem aqui no canal sem causar nenhum tipo de desgaste, né? Essa guia vai ser parafusada. Para facilitar, eu já vou fazer aqui alguns furos para depois fixar na peça. Perfeito. Eu vou colocar 4 arruelas dentro do canal para elevar um pouco a guia para que ela fique um pouco acima da bancada para que eu possa fixar. Eu vou utilizar a própria guia da serra de bancada como referência para poder alinhar essa madeira em relação à guia, para que fique no esquadro. Então eu vou posicionar aqui a régua de forma que ela está passando um pouquinho, ela está avançando um pouco em relação ao disco de corte. Mas é pouca coisa, basta meio centímetro. Dá para observar aqui que a madeira está desalinhada fora do esquadro, mas quando eu fizer o primeiro corte, ela vai ficar perfeitamente alinhada em relação ao disco. Enquanto ela seca, eu já posso afastar aqui essa régua. Não esquecer de remover as arruelas. Tendo cuidado de escolher parafusos do tamanho adequado para não atravessar a madeira. E é isso, a guia já está fixada. Agora é só fazer o teste para ver se ela corre perfeitamente. Então é bom sempre a gente deixar um pouquinho maior, porque fica mais fácil a gente visualizar na hora de encaixar aqui no canal. Quando eu fiz a fixação da guia, eu utilizei a régua como referência, avançando um pouquinho em relação ao disco de corte. Então agora eu tenho que fazer um primeiro corte para tirar essa diferença e deixar esse gabarito perfeitamente alinhado à serra de bancada. Agora o gabarito já está perfeitamente alinhado à serra de bancada. E já é possível fazer cortes. Porém, eu quero adicionar mais 2 réguas. Eu já deixei pronta essa régua que vai ser uma régua de segurança. Então a função dessa régua vai ser evitar que eu consiga aproximar a minha mão da lâmina.
Eu vou fazer a fixação com essas buchas, porque essa guia vai ser removível. Caso eu precise fazer um corte numa peça de diâmetro grande, essa guia pode atrapalhar. Eu utilizei aqui bucha americana, número 8. Uma ideia aqui é que eu possa utilizar uma fixação rápida, onde eu vou utilizar manípulos. Onde eu utilizei aqui 2 pedaços de compensado, as tiras de 3 centímetros por 50. Eu colei as 2 tiras e pus mais um calço. Então na verdade são 3 peças de compensado, 2 tiras inteiras e 2 pedaços, só para poder ter o espaço de eu inserir a peça que vai ser cortada. O gabarito já estaria finalizado, mas eu vou colocar aqui mais uma régua, que ela vai me servir quando eu quiser fazer cortes transversais. Eu quero que essa régua seja removível. Caso eu queira fazer algum corte circular com uma peça que exceda essa medida, eu posso remover. Eu vou utilizar a bucha americana, específica para madeira. E para que as peças fiquem alinhadas, eu vou utilizar um esquadro. Só um pouquinho de cera para melhorar esse deslize. O gabarito já está pronto, então vamos fazer alguns cortes para ver se funciona esse gabarito. Eu já deixei aqui algumas marcações, as medidas mais usuais. Então eu vou fazer um corte com um diâmetro de 20 centímetros. Eu vou utilizar aqui um raio, que eu já deixei marcado aqui, de 10 centímetros. Então a peça que eu tenho aqui, ela é tamanho irregular. Eu vou fazer um corte primeiro para deixar já um tamanho aproximado do que eu preciso. Como vai ser de 20 centímetros, eu vou cortar um pouquinho maior, deixar com 21. Agora eu preciso achar o centro da peça. Agora é só utilizar um pino, pode ser um prego, até um mesmo parafuso. Agora eu vou começar o corte, eu vou cortando primeiro essas pontas e depois eu vou fazendo o círculo. Retirei as pontas, mas ainda está um círculo muito irregular. Agora eu vou fazer o giro para começar a dar o formato final da peça.
Tá aí o corte finalizado. Agora eu tenho uma peça aqui maior, eu vou aproveitar ela para fazer um disco de 25 centímetros. E para começar eu vou eliminar aqui o excesso. Então eu vou cortar uma tira para deixar um quadrado com 26. Agora eu preciso traçar a diagonal para determinar aqui o centro da peça. Eu já tenho aqui uma marcação de 125 milímetros, ou metade desse diâmetro que eu quero, que é 250. Com essa régua colocada não sobra espaço nenhum. A madeira vai girar livremente, porém não tem o risco de a minha mão escorregar e chegar próximo ao disco. Então agora eu vou começar o corte, removendo primeiro essas pontas. Uma ponta, giro, tira a outra ponta e assim por diante. Agora eu vou dar o formato circular na peça, iniciando aqui nos primeiros dentes. Eu vou tocar a peça aqui no primeiro dente e aí vou fazendo o giro. E de maneira progressiva eu vou avançando e continuando esse giro, até que a peça comece a girar livremente e esteja com o formato perfeito. Eu resolvi que vou aproveitar esse disco para montar um relógio de parede. Então tem aqui o mecanismo, aqueles bem baratinhos, paguei R$ 5 nesse conjuntinho aqui. Então o mecanismo vai ficar embutido aqui na peça. Ele tem a espessura um pouco menor do que a madeira, então eu tenho que fazer um rebaixo para que ele encaixe aqui dentro, para que para o outro lado passe somente esse pino, o pino central. Então eu vou usar uma broca com um diâmetro um pouquinho maior do que a espessura do pino. Então eu vou utilizar o próprio mecanismo do relógio para fazer a marcação aqui para o rebaixo. Como essa parte vai ficar para trás, vai ficar oculta, não tem problema que ela fique um pouco torta. Vou tentar deixar o melhor possível, mas não vai interferir em nada. Só é preciso ter cuidado para não ultrapassar a espessura da madeira, para não atravessar aqui.
Eu já removi boa parte do material utilizando a broca. Agora eu vou dar continuidade utilizando uma tupia. Eu estou utilizando fita dupla face para fazer a fixação do mecanismo, mas poderíamos também utilizar cola quente, qualquer outro tipo de fixação. E eu já vou aproveitar e colocar aqui em cima um ganchinho para poder fazer a fixação na parede. Só 2 parafusinhos. Agora é só encaixar os ponteiros. Colocar a pilha. E o relógio está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado tanto do gabarito quanto desse reloginho que eu fiz aqui. Antes de ir embora, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para receber as notificações. E por enquanto é isso, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.